Fala aí, meu povo, boa sexta-feira para vocês, hein? Espero que vocês estejam aproveitando o final de semana de vocês, assim como eu espero aproveitar o meu já, assim que eu acabar esse vídeo. Então vocês façam o favor de prestigiar esse vídeo assistindo, se puder se inscrever no canal e deixar um like, ajuda bastante também. Aliás, tá faltando menos de 1.500 inscritos para os 300 mil, e eu gostaria muito de acabar maio com 300 mil. A minha carinha de quem gostaria muito. Dá essa moral aí se puder, não custa nada para vocês. Vou responder aqui as perguntas que vocês deixaram no Instagram. Eu vi aqui o que vocês comentaram no vídeo de ontem, que eu pedi um pouco de feedback, se era para fazer sobre a final da Champions ou não, e também lá no Instagram, uma enquete que eu fiz terminou com 56% para não, temas variados como normalmente a gente faz aqui. Então, isso será. Tem um vídeo que vai sair amanhã sobre a prévia, como joga o Paris Saint-Germain, como joga a Inter, como que um pode se aproveitar do estilo do jogo do outro, o que a gente espera para a final. Esse vídeo sai no sábado. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês, começando pelo Antônio_Vim. Acha que CR7 ainda tem espaço /futebol para jogar em algum clube grande /médio? Grande não. O que é um clube grande? O Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City, o Liverpool, né? Nesses clubes não. Quando a gente vê o que o Cristiano Ronaldo ainda é capaz de fazer, especialmente em highlights, né, na Arábia Saudita, a gente tem que levar em consideração a velocidade do jogo ali, com e sem a bola. Não dá para ter um jogador sem a bola que vai ajudar muito pouco. Isso não é nenhum tipo de crítica ao Cristiano. O tempo passa para todo mundo. O cara tem o quê? 40 anos e ainda está fazendo muitos gols em um futebol de um nível já bastante mais baixo do que o futebol europeu. Então, acho que ele pode jogar na Arábia Saudita para chegar aos 1.000 gols. Eu acho que se bobear vai conseguir chegar. Vai ser logo depois da Copa de 2026. Talvez precise jogar mais alguns meses para chegar aos 1.000 gols, mas em clube grande da Europa, não. A questão do clube médio é que o clube médio não consegue aproveitar o canhão que o Cristiano Ronaldo é, do ponto de vista de marketing, de como explorar o Cristiano Ronaldo, e para ele também não é interessante jogar no clube médio em que não vai ter grandes aspirações. Então, acredito que para Cristiano, e tudo isso aqui que eu falei serve para o Messi também, já é um outro momento da carreira. Tudo que eles tinham que fazer, eles já fizeram com sobras no futebol europeu, na elite. Acho que, inclusive, o difícil é que outros consigam fazer por tanto tempo igual eles conseguiram, e agora eles estão velhos para o futebol. É o que eu acho. Yurizinho, com uns is aqui para ficar diferentão, e ele está fazendo assim na foto dele. O que acha de torcidas politizadas como a do Raio Vallecano? Eu gosto, mas eu acho um problema. Então, em teoria, eu não deveria gostar. Eu acho legal. Assim, tem a do Raio Vallecano, que é uma torcida que se posiciona de uma forma muito progressista, e quem me acompanha aqui sabe, né, que eu tenho esse tipo de pensamento também, embora eu tente não discriminar nenhum outro pensamento, cada pessoa pensa de um jeito e tá tudo certo. Então eu tendo a simpatizar mais com a do Raio Vallecano e menos com outras. Isso é verdade, mas eu tento entender todas. Eu acho legal que uma torcida se posicione, que eu acho que... Por que eu acho legal? Acho legal que uma torcida traga e use o futebol como uma forma de fazer com que outras pessoas pensem em determinados problemas e ausências da sociedade. Então, o futebol muitas vezes é uma porta de entrada para que as pessoas entendam o mundo que elas estão vivendo. E que uma torcida se propõe a isso, eu acho muito legal. Então, que as torcidas se posicionem em pautas sobre homossexualidade, sobre machismo, feminismo, sobre divisão de dinheiro, sobre poder, sobre política. Eu acho isso legal, porque faz com que as pessoas reflitam. Muitas vezes, sem o futebol, as pessoas não vão refletir sobre aquilo. O que eu não acho legal e que é um problema, e aqui independe de lados, tá? Não é porque é do Raio Vallecano, tem uma visão mais parecida com a minha. Mas o que eu acho um problema é se você quer torcer para aquele time de futebol, para aquele clube de futebol, e você não tem aquele pensamento ou social ou político que aquela torcida propaga. Então você se sente um estranho no ninho. Você sente que aquele clube você não pertence a ele, que aquilo ali não é para você, só que você gosta do clube, às vezes é o clube da sua cidade, às vezes é o clube do seu estado, e que você gostaria de gostar do clube só pelo futebol, o que também é um direito do torcedor. Ele não querer se politizar, especialmente comprar todas as pautas de uma torcida. Por exemplo, o Barcelona não se posiciona como um clube independentista, ele se posiciona como um clube catalão e catalanista. Mas é lógico que se a gente olha a história do Barcelona, ele sempre esteve do lado de permitir e de fomentar, de diversas formas, o movimento independentista na Catalunha. Durante a ditadura
do Franco se falava catalão em locais públicos apenas no Camp Nou. O Barcelona já teve uma camisa amarela e vermelha com um short azul, que são as cores da bandeira independentista da Catalunha. Já teve com short vermelho também, que é simplesmente as cores catalãs. No minuto 17, no estádio do Camp Nou, se canta Independência. E é no Camp Nou mesmo, tá? Porque no Olímpico de Montjuic, cheio de turista, bem menos. Se canta Independência. E o clube nunca fez nada para impedir isso. Assim como se quisessem gritar Viva a Espanha, também acho que não faria. Só que quem é catalão e não se identifica como independentista, não gosta desse tipo de coisa. E isso está muito presente no dia a dia do clube. Então o Barça tem que ser um clube para todos, para quem é independentista e para quem não é. Assim como o Rayo Vallecano tem que ser um clube para todos, para quem compram essas pautas do Rayo Vallecano e para quem não compra. Eu acho mais problemático quando são clubes que flertam com algo muito extremo e perigoso, como é, por exemplo, o fascismo, que alguns clubes flertam. O Lazio, por exemplo, e jogadores que passaram por lá, manifestações da torcida, e tem um elenco imenso de lista de flerte da Lazio com o fascismo, que eu acho bem mais problemático, de que seja legal e simplesmente o futebol é uma porta de entrada para isso também. Então, assim, tem para todos os gostos. Que o futebol faça as pessoas pensarem, eu sou muito favorável. Que a pessoa se sinta excluída do clube dela porque ela tem uma visão social e política diferente, eu acho um problema. É o que eu acho. Pacheco Felipe. Qual o melhor programa esportivo da Espanha? Assisti o Chiringuito, não me agrada o estilo. Ainda bem. O Chiringuito é um programa muito complicado. Eu acho que ele é muito violento. Assim, ele incentiva a violência. Eu acho que os debates são violentos. Ele incentiva um futebol bélico que eu não gosto. Acho que ele tem pessoas que são legais. Eu conheço algumas pessoas ali que realmente são pessoas legais e tal. Mas é um tipo de jornalismo que eu não gosto, além do que é um jornalismo que subversiona muita coisa que se fala, que tira de contexto muita coisa que se fala, que, enfim, é muito problemático. Se você quer um jornalismo de qualidade na Espanha e quiser assistir, eu sugiro que você veja El Dia Después, da Movistar. Não sei se você mora aqui, Felipe Pacheco ou não, se tem como achar no Brasil. Normalmente tem geoblock, teria que usar VPN e tal, esse tipo de coisa. Mas o El Dia Después é muito bom. Tanto pelas matérias criativas que eles fazem, detalhes que eles veem durante um jogo de futebol, como as análises também são muito boas. É onde está o Álvaro Benito, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, e o Julio Maldini, que são os comentaristas que eu mais gosto. Matheus X Barbosa. Faltou coragem, entre aspas, / verticalidade ao Xavi, ou ele chegou no próprio teto, ainda que ele não via isso nos players. Você deve ter colocado players aqui porque jogadores não cabia, tinha mais letras, eu imagino. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que ele chegou no teto dele, de desenvolver os jogadores, de melhorar os jogadores e desenvolver o time, porque faltou coragem e verticalidade. Se ele tivesse condições de dar mais verticalidade, mais agressividade para esse time, que esse time atacasse com mais ímpeto, talvez ele tivesse tirado mais desses caras, coisa que ele não fez. O Xavi vem de uma escola que gosta muito do controle. O futebol do Flick essa temporada, com os mesmos jogadores, não era um futebol de controle. O Barcelona até podia ter mais a bola do que o adversário, às vezes podia não ter também, não era algo essencial. O que era essencial era jogar bem, ofensivo, fazer gols. Isso é muito cruifismo. Esse jogo de mais controle, de mais toque, isso é mais guardiolismo do que cruifismo. Eu diria que o Flick é mais cruifista do que o Xavi. Acho que o Xavi é mais guardiolista, porque já tem um pouco de diferença entre as duas coisas. Então eu acho que sim, ele chegou no teto, ele não conseguia mais evoluir os jogadores ali. O Hans Flick conseguiu, com quase todos eles. E era um time que talvez para controlar tivesse mais dificuldade do que para agredir. E esse time mais agressivo comprou mais a ideia do Flick, entendeu melhor, se desenvolveu melhor e conseguiu fazer isso de uma forma sensacional essa temporada e muito apaixonante. Curado JG. Quais são as suas expectativas para o Liverpool na próxima temporada? Wirtz vem aí. Eu tenho boas expectativas com o Liverpool porque é um time que já era bom essa temporada, que já era bom antes. Com a chegada do Arne Slot, o time pegou uma estrada já pavimentada e com condições de acelerar, né? Já era um bom time deixado pelo Klopp. Melhorou também algumas coisas e eu acho que faltou, em um momento específico da temporada de baixa,
conseguir desenvolver melhor nas Copas e na Liga dos Campeões, mas na Premier League ganhou com muitas sobras, ganhou muito bem, jogou muito bem boa parte da Premier League, mas a gente teve de fevereiro para frente uma queda de motivação, primeiro de desempenho e depois de motivação, porque acho que já tinha ganhado o campeonato inglês, mas a gente viu, por exemplo, a queda dos números do Salah, a queda de alguns jogadores. Então a expectativa com a chegada do Wirtz, com mais um ano de trabalho do técnico, é de que o Liverpool possa manter esse nível, quem sabe até melhorar. Ver como é que o time vai reagir à saída do Arnold. Tem um bom lateral que jogou contra o Real Madrid, né? Conor, agora não me lembro o nome dele. Não me lembro mesmo. Mas eu acho que é um time que tem condições de manter esse nível, que manteve boa parte da temporada, e de ter uns picos mais altos. De conseguir jogar melhor algumas vezes, mas pode, em média, jogar o que jogou essa temporada. A expectativa é muito alta. Jonathan Silva 976. Estaduais devem ter menos datas para melhorar o calendário brasileiro? Isso é lógico há 30 anos. Tem muito tempo, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com pontos corridos. Muito mais datas que os estaduais devem perder espaço. Times de primeira divisão e talvez até de segunda, eu acho que deveriam jogar só 5, 6 jogos de estadual, um mata-mata, só para terminar o campeonato estadual. Nada mais do que isso. O campeonato estadual tem que servir para os times estaduais e não os times nacionais. Os times nacionais têm que jogar o campeonato nacional. Os times que só podem jogar o campeonato estadual têm que ter um calendário para eles jogarem o campeonato estadual o ano inteiro e divertir os torcedores daquelas cidades pequenas, médias pequenas, que querem ir ao estádio ver um jogo de futebol legal da sua cidade. Para isso tem que servir o campeonato estadual. Caio Lombardi. Fala, Beckler. Manda umas dicas de saúde mental, por favor. Te admiro muito como pessoa e profissional. Caio, em primeiro lugar, eu não sou psicólogo. Se você está passando por um momento difícil, procure ajuda. Psicólogo, psiquiatra, se for o caso. Eu não sou ninguém, tá? A partir daqui eu vou dar dicas. Eu acho que tem algumas coisas básicas que a gente pode fazer que nos ajudam muito. Comer bem. Comer bem não é comer muito. É comer saudável. É comer de forma equilibrada para o nosso corpo funcionar bem. Tomar água, dormir bem e fazer alguma atividade física. Essas coisas são muito básicas. Eu acho que ajudam a fazer o básico para a partir daqui você ir ganhando pontos. Mas isso tem que fazer. Tomar água, gente, é só tomar água. Dormir é deixar o celular um pouco antes e ir para a cama. Eu sei que tem gente que trabalha até tarde e que tem que acordar cedo e que é difícil dormir, mas tente dormir o máximo que você puder, tente dormir 8 horas por dia. Se alimentar bem e nem que seja meia horinha de qualquer atividade física, não precisa ser musculação, não precisa ser corrida, não precisa ser pádel, não precisa ser meia horinha de alguma atividade física se você puder fazer. Tudo isso faz com que seu corpo produza hormônios positivos que vão te ajudar e vão fazer bem ao seu corpo e à sua mente. A partir daqui, se você puder ter um círculo social interessante, amigos, alguma coisa que você goste de fazer, também vai te ajudar, mas comer, dormir, beber água e alguma atividade física é o básico para o corpo e para a mente também. Mas, repito, procure a ajuda de um profissional se você estiver passando por algo e vai passar. Fique bem, fique tranquilo. Se não é para o Caio, se é para alguém que está assistindo isso, sempre passa e sempre fica tudo bem. Vinícius Bra. Depois de tanto tempo morando em Barcelona, você se sente mais catalão ou mineiro? Mineiro. Eu não me sinto nada catalão. Nada. Tem coisas aqui que eu gosto, tem coisas da cultura, da culinária, que eu gosto, que eu acho interessante. Mas, por exemplo, o meu círculo de amizades é todo brasileiro. Eu fui desses que chegou e falei assim, pô, não vou ser desses que ficam indo em rolê brasileiro, fazendo amigo brasileiro. É exatamente isso que eu faço. Me sinto 100% brasileiro, 100% mineiro. Gosto mais da música brasileira, da comida brasileira, do jeito de viver brasileiro e mineiro, por consequência, do que o catalão. O catalão eu falo a língua, respeito o país, tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos, mas eu não me sinto, nunca me senti minimamente catalão. Não sei de onde você está tirando isso. Matheus Teco. O que acha das possíveis contratações de Rashford e João Garcia pelo Barça? O Rashford, eu tenho só uma questão com o salário, porque ele ganha um salário de estrela no Manchester United. Eu acho que ele deveria vir para o Barcelona para receber um salário de reserva. Por mais que ele possa depois ganhar a posição de titular. Mas é um cara que pode jogar nas 3 posições de ataque, que se for humilde e se chegar humilde, é uma boa. Eu tenho um medo também de desequilíbrio no vestiário, de egos e tal. Essa temporada funcionou muito bem. Então eu não sei como que o Rashford é. Mas se ele for um cara humilde, que entende a função dele, que se integra com o grupo
ótimo. Tem experiência e também ainda é jovem. E quando joga bem é muito bom. O Rashford, em alta, ele é um baita jogador. É uma posição que o Barcelona precisa, as duas pontas, ele pode suprir, ao invés de contratar um para a direita e um para a esquerda, contratar um que joga nas duas e ainda pode jogar na posição de 9. Mas tem um salário altíssimo. Então, se topar receber menos, eu acho que pode ser uma boa. O João Garcia fez uma temporadaça pelo Espanhol. Eu devo fazer um vídeo na semana que vem sobre a seleção alternativa de La Liga. Não vai valer Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, os três grandes, né, os três primeiros colocados. E o João Garcia é o goleiro. Ele é o goleiro da Espanha essa temporada, jogou muito bem. E o Ter Stegen não sei se consegue jogar ao nível de muitas temporadas atrás. Eu vou falar mais do Ter Stegen agora. É agora e depois de novo, porque a próxima pergunta já é sobre ele. Mas eu acho o João Garcia uma muito, muito boa contratação. Sobre o Ter Stegen eu vou falar agora, porque o underline G Gonçalves underline e mais uma galera tá perguntando sobre o Ter Stegen. Ter Stegen é o melhor goleiro da história do Barça? É ídolo. Eu não acho que é o melhor goleiro da história, para mim é o Vitor Valdés, o melhor. Para mim o Valdés é muito mais ídolo do que o Ter Stegen também. E ídolo é uma coisa muito pessoal, né? Vai ter gente que vai achar que ele é ídolo, vai ter gente que vai achar que não. Assim. Ele não é unânime entre a torcida do Barcelona. O Ter Stegen sai muito mal nas fotos dos desastres do Barça, né? Por mais que ele não tenha falhado, ou não tenha falhado feio, ou que não tenha sido culpa só dele, mas ele estava em todos. E ele, muitas vezes, ele tem que fazer as defesas muito difíceis. Teve alguma temporada que ele foi muito bem, algumas temporadas que ele foi muito bem, mas teve várias que ele deixou a desejar em momentos decisivos, em momentos que o time precisou muito, que ele foi um goleiro normal e que tem que ser mais do que um goleiro normal. Então, ele não é um super ídolo da torcida, não. Assim. Não é que é um cara que ninguém gosta dele, que odeiam e tal, mas ele não é um cara que quando sai a escalação e que a torcida grita o nome dos jogadores, que ele é o mais gritado. Lamine, Rafinha, Pedri, esses caras são mais gritados do que o Ter Stegen hoje, mas eu repito, idolatria é uma coisa individual. Tem gente que acha um cara ídolo, tem gente que acha que não. Quando todo mundo acha o Lamine muito foda, você fala, esse cara aqui é ídolo. Mas o Ter Stegen não é isso tudo pra cá, não. Ele pegou uma fase pouco vencedora do Barça. Eu acho que isso não ajudou muito. Mas não é mais ídolo do que o Vitor Valdés aqui, por exemplo. Dave Andrade. Vão mesmo fazer o Lamine ganhar a bola de ouro no lugar do Rafinha? Eu gosto muito dessa pergunta porque tem tanta coisa errada nela que eu fico analisando. Vão mesmo fazer, parece que vão obrigar o Rafinha a perder e o Lamine a ganhar. O Lamine ganhar a bola de ouro no lugar do Rafinha. Então parece que a bola de ouro já é do Rafinha, que não tem discussão, e que vão tirar algo que já é dele para dar para outro jogador, e esse jogador é o Lamine. Não pode ser o Dembélé, não pode ser outro. É o Lamine. Tem muita coisa que é errada aqui nessa pergunta. Mas eu entendo de onde que ela vem. Que assim, o Rafinha tem mais gols que o Lamine, o Rafinha pode, se o Rafinha for melhor do mundo, eu acho muito justo pelo que ele fez. 56 participações em gols, muito bem em jogos grandes, em jogos decisivos, liderança, trabalho sem bola. Eu acho muito justo que o Rafinha vença, mas eu também acho muito justo se o Lamine ganhar. Para mim, por exemplo, eu acho que como jogador, o Lamine é mais e o Rafinha teve mais números. Mas o que o Lamine desperta e que no momento de dificuldade, nos últimos jogos da temporada contra a Inter, contra a Real Madrid, a bola no Lamine e vamos ver o que ele consegue fazer. Contra a Inter, por exemplo, no 3-3, no 4-3, né? O Rafinha termina com um gol e o Lamine termina sem nenhuma participação em gol. Para vocês, quem jogou melhor aquele jogo? Então, nem tudo no futebol, por mais que o futebol seja objetivo, fazer um gol a mais que o adversário, nem tudo é só número. Tem muita coisa que influencia o jogo e que não gera número, que no final das contas é o gol ali. Eu sei que ele é importante, que ele é mais importante talvez que as outras coisas, mas eu repito, quem jogou melhor contra a Inter? Lamine ou Rafinha? Gerard Martin terminou com 2 assistências. Gerard Martin jogou melhor do que o Lamine? Jogou melhor que o Pedri? Então, repito, se o Rafinha vencer, para mim é justo. Se o Lamine vencer, também é justo. Se o Dembélé ganhar, tem que ver. Mas assim, são 100 pessoas que vão votar. Isso de vão fazer um ganhar no lugar do outro, parece que o outro merece e ninguém mais merece. E que se esse que merecer não ganhar, é porque existe um complô, é porque existe uma conspiração, é porque existe um preconceito. E nem sempre é assim. Então, se o Rafinha ganhar,
Acho que é muito, muito bem entregue. Se o Rafinha não ganhar e o Lamine ganhar, eu também acho que é muito bem entregue. E cada um vai ter uma opinião. Eu só não gosto da premissa de que vão tirar algo de alguém. Isso eu acho que não é justo. Augusto Rafael, com 2 Fs e 2 Ls. Por que Nico não é a primeira opção para contratação? Eu acho que o Nico tem um problema que é... Ele é caro, custa 60 milhões de euros para tirar ele do Atlético de Bilbao. E ele tem um salário muito alto também no Atlético de Bilbao. E a outra é que ele tem uma ambição de jogar sempre. É um jogador novo, em desenvolvimento, de seleção, pode ser uma estrela de algum clube. E se ele vem para o Barcelona, que tem hoje Rafinha e Lamine como titulares, e ele não vai jogar sempre, isso pode ser um problema. Pode ser um problema para ele, para o clube, para todo mundo. Tem os profissionais de uma empresa, em um time de futebol também é assim, eles exercem uma função. E tem um jogador que tem a função de ser titular e o outro tem a função de atrapalhar o titular. Treinando bem, entrando bem nos jogos, quem sabe ganhando a posição, mais ou menos como fez o Ferran esse ano com o Lewandowski. Mas o Ferran aceita mais ser reserva do que talvez o Nico aceitaria. Então não é um perfil de jogador que você compra para deixar no banco. O Rashford talvez possa ser. Perfil de um jogador que no momento de carreira que ele está, ele já aceite mais ficar no banco de reservas, porque ele já viu que por onde ele foi, teve uma dificuldade de se encaixar e tal, ele não tem 21, 22 anos de idade. Então acho que o Nico não é a primeira opção e segundo o Laporta não é mais opção por conta disso. Eu não vou mentir para vocês não, estou muito incomodado porque aconteceu um acidente na minha cozinha e eu vou revelar para vocês aqui que a gente já tem certa intimidade. Eu fui fazer um whey protein e eu sem querer tropecei na shakeira e derramou-lhe whey protein com banana, com pasta de amendoim, com leite de aveia pela cozinha. Isso daqui estava entre os atingidos. Lavei e tal, mas agora que eu não lavei bem, então tá descascando na minha mão a hora que eu pego para tomar um pouco de whey protein. E eu tô com a mão agora toda whey proteinizada. Dá pra ver aqui um pedacinho. Porque foi um desastre hoje. Foi mal. Rafael Veloso. Acha que o Retegui viria para o Barcelona para ser reserva do Leva? Não, porque o reserva do Leva é o Ferran. E entregou 19 gols e 7 assistências essa temporada. O Ferran ganhou o direito, eu acho, de continuar. Se o Ferran for sempre um jogador de 19 gols e 7 assistências, não sendo titular, tá excelente. Tá excelente. Tem jogo que pede mais Lewandowski, tem jogo que pede mais Ferran. Jogo que o atacante precisa receber mais de costas, fazer mais pivô mais pro Leva. Jogo que o atacante vai receber mais na frente, contra defesas avançadas, talvez seja mais pro Ferran. Então o Retegui, eu acho que essa temporada o Barcelona não deve contratar um reserva pro 9 por conta disso. Lewandowski tem ainda contrato, tem um salário muito alto, não dá para mandar o cara embora, e o reserva está funcionando. Para a próxima temporada, acho que sim, o Barcelona tem que contratar, aí sim, não vai ter o Lewandowski, acho que o Ferran não dá para ser titular, temporada inteira com ele, acho que não. Aí vai ter que contratar um 9. Uma ronda de perguntas aleatórias aqui, hein? O Manu Siqueira faz 2. Como se interessou pela corrida? Simplesmente para fazer algo diferente do que ficar na academia. Só por isso. Queria variar treino, vou na academia todo dia meio que a mesma coisa e tal. Tanto que eu troquei de academia também para dar uma variada. E comecei a correr só para ter um estímulo diferente. Barcelona é uma cidade ótima para correr, é plana, tem muitos lugares a céu aberto que não passa carro e tal, tem a praia. Então é ótimo para correr, o clima é bom para isso também. Interessei só para variar e depois eu fui gostando mais. Hoje quando eu corro 5, 6, eu já nem considero mais treino. Eu acho que eu só fui ali. Quando eu passo de 10 e tal, eu acho que eu treinei um pouco mais. Então começou a ficar fácil para mim. Então gostei. Demorou, mas eu gostei. Antes fazer 6 era muito difícil, não estou tirando mérito se vocês estão fazendo 5, 6, simplesmente porque o treino faz a gente naturalmente melhorar. E o Wendel Luca, o Siqueira Manu pergunta uma outra, mas antes eu vou no Wendel Luca que fez uma pergunta, trilha sonora top para uma corridinha. E tem trilha sonora que é para corrida, eu acho que as músicas que a gente gosta tem que ser, claro que um pouco, eu adoro Enya, para correr é um pouco mais complicado, mas eu corro com samba, pagode, funk, reggaeton, de vez em quando um sertanejinho. Aí entra alguma coisa de The Killers, de um pouco mais de rockzinho assim e tal, mas normalmente um Jorge Aragão ali. Morro do prazeres que você me dá.
o galo cantar, você dorme cedo. Enfim, Manu Siqueira. A outra que ele mandou é: conta um hobby desconhecido do seu público. Eu acho que eu não tenho hobbies. Eu peguei essa pergunta para decepcionar vocês que estavam esperando algum hobby. Eu comecei a pensar, eu não tenho muitos. Sei lá, eu gosto de correr. Não sei se isso é um hobby, mas se for um hobby não é desconhecido, que você sabe. Eu gosto de ir pra academia, eu gosto de jogar pádel. Se isso é hobby, não é desconhecido. Eu gosto muito de canais de YouTube de história. Eu gosto do Vocaliza na História, do Estranha História e tal. Não sei se isso é hobby exatamente, porque são canais interessantes. Hobby é YouTube, não sei. Então acho que eu não tenho um hobby. Eu não sou muito de filme e série. Vejo só para passar o tempo e tal, alguma coisa assim. Normalmente para avião. Em avião, por exemplo, eu gosto de jogar Sudoku. Sou bom, hein? Sou bom no Sudoku. Tenho um aqui que é nível fácil, médio difícil e muito difícil. Já completei todos e no muito difícil eu tô no 10 de 50. Às vezes é um voo inteiro, 1h30 para resolver um Sudoku. Talvez esse seja o hobby que estava procurando aí. Mas eu acho que eu não tenho ou nada que não é conhecido de vocês, ou que seja um hobby diferentão. Acho que eu não tenho. Pedro Isaac. Como demonstrar interesse por alguém que mora a 1h47 de distância? Achei muito específico 1h47. Eu não sei, inclusive, se tem algum tipo de pegadinha aqui ou não. Tipo, falar que são 4h20. Então, não sei se tem alguma pegadinha ou não. Demonstrar interesse é fácil. Demonstrar interesse na internet, a pessoa pode estar do seu lado ou a 1h47 de distância e você demonstra interesse do mesmo jeito, mandando foguinho. Foguinho e foto de berinjela e coisa doida. Tô brincando. Mais ou menos. Também pode ser. Com consentimento. Mostrar o interesse é fácil. O difícil é manter esse interesse depois e manter a pessoa interessada também. Você conseguir isso, acho que é o ideal. 1h47 não é tão longe também, né? Dá pra ir. Sair às 6 da tarde e chega lá às 7h47. Dá pra fazer. Então, demonstrar interesse é demonstrar interesse. A pessoa acha qualquer motivo para elogiar a pessoa, para mostrar que ela parece interessante. Depois você calha a pica nela. Tô brincando de novo. Sexta-feira eu tô sem controle. Vini97 Santos. Você não pediu anonimato. Eu não vou dar anonimato. Na primeira vez com a mulher, acha melhor contar que é virgem ou tentar fazer o melhor? Isso aqui só dá pra fazer uma vez, né? A partir da segunda já não dá mais, a não ser que você queira sair mentindo por aí que você é virgem. Ah, pergunta difícil, hein? 100 homens ou um gorila? Depende, eu acho que vai depender da pessoa que tá do outro lado. Se você tá nervoso e é uma pessoa que te entende, que vocês já tem um carinho entre vocês, conta. Que a pessoa vai te entender e a chance de dar errado é menor. Se é uma pessoa que você não tem muito contato, se é no meio de uma doideira, se é uma pessoa que talvez não vá compadecer de você, só tenta fazer o seu melhor. Uma coisa que é certa, Vini97 Santos, é que o nervosismo atrapalha muito. Então tente ficar relaxado. É impossível conseguir, eu não quero usar um termo chulo, se fosse um gelado conquistado ele estaria falando qualquer barbaridade, porque ele não tem filtro, mas é impossível conseguir com a adrenalina alta, porque contrai os vasos sanguíneos e precisa os vasos estar dilatados, se é que você me entende. Então, show nervosismo! Se a pessoa te conhece e vocês têm confiança, fala. Acho que é melhor. Porque aí vai com jeito. E falar, acho que dá uma extravasada também e tal, e fica todo despido para você depois fazer um golaço. Mais uma pergunta aleatória. Gu_mol, qual suplemento você usa? Creatina, no máximo 5 gramas por dia, mais do que isso não precisa. E whey protein. O que eu estou tomando atualmente é de chocolate com pasta de amendoim. E também um sem gosto, que eu uso para quando eu vou fazer algum shake de fruta, colocar no iogurte, alguma coisa assim. Mas creatina e whey protein. Antes de malhar, café, de vez em quando uma banana, só. Sem muita pré-treino e super café e esse tipo de coisa. Sem muita firula. O básico, creatina e whey. Whey pós-treino e creatina em algum momento do dia, né? Só precisa manter o nível de creatina alto, não precisa ser nem pré, nem pós, só precisa tomar.
Luiz Duarte, olá NB, qual é voltou para o futebol. Que pena, tava bom aqui esse papo. Qual é a tua opinião sobre o Rodrigo Mora do Porto? Abraço de Portugal. Primeira coisa, mandar um abraço para a galera semana passada em Lisboa que queria encontrar, que mandou mensagem. Brasileiros, portugueses, pessoal de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde. Muita gente lá em Lisboa queria encontrar, queria coisa, e eu não encontrei com ninguém porque passei o dia inteiro, sexta e sábado no estádio. Eu cheguei quinta bem tarde, sexta e sábado no estádio e voltei domingo bem cedo. Então não tinha nem tempo para vocês. Mas teve um pessoal que me marcou em fotos lá. Foi uma pena não ter podido atender vocês, mas muito obrigado pelo carinho. Como sempre em Portugal, sempre que eu estiver meio triste, eu vou para Portugal, porque eu sou extremamente bem tratado lá. E do Rodrigo Mora eu vi pouco essa temporada. Eu ouvi falar muito e ouvi muitos lances e eu gostei. Acho que é um meia jovem ainda, 17 anos, muito técnico, né? Aparentemente está saindo um bom armador do Porto. Vamos ver. Mas o que eu vi eu gostei muito. Especialmente porque essa é uma posição que é difícil ter maturidade dessa idade. Então, a chance de ele melhorar outros fundamentos e ter uma boa leitura de jogo é muito grande. Eu gostei muito do que eu vi do Rodrigo Mora. Sérgio G.R. Santoro. O que tem de diferente na base do Barça, sendo que outras bases sufocariam talentos como o Yamal? Você sabe que eu acho que era normal a base do Barça fazer isso, Sérgio G.R. Santoro? Porque como o Barcelona é um time que quer muito controle, toque, futebol de posição, esse tipo de coisa, eu já vi muitas críticas que têm dificuldade de sair atacantes, dribladores do Barcelona, porque eles controlam esse 1 contra 1, essa individualidade, para que o cara não perca tanto a bola e que ele mantenha a posse. Então isso talvez fosse de se esperar da base do próprio Barcelona. Uma base de um time mais intuitivo, que não tem tanto um processo de formação muito metodológico como o Barcelona tem, que talvez o talento individual pudesse surgir com mais naturalidade do que no Barça, que ele é mais moldado. Então eu acho interessante isso daqui, porque eu acharia mais normal o caminho contrário, ter essa dificuldade no Barcelona. E o que tem de diferente na base do Barça é quando eles jogam tudo do mesmo jeito, né? Desde as primeiras categorias de base até o time profissional, tem muitas diretrizes do jogo, claro que uma coisa ou outra vai mudar e tal, mas as diretrizes do jogo são as mesmas. Bom domínio de bola, muitos passes, saber a posição que está, saber encontrar o companheiro mais perto, não tentar jogadas mirabolantes, mas sim aquelas ali, o talento em primeiro lugar, o primeiro toque na bola tem que ser muito bom para dominar, o domínio orientado. Esse tipo de coisa se aprende desde muito cedo na base do Barcelona. E como depois o time de cima joga igual, os caras quando chegam no time de cima, pode ser que eles não aguentem pela questão técnica, mas eles estão acostumados a jogar daquele jeito. Então eles não precisam se adaptar ao estilo de jogo, aos companheiros. O cara quando sobe, se quem tá lá é o Lewandowski, no caso do Lamine Yamal, antes era o Mark Gill. Então o centroavante vai mudar, mas tem um centroavante que vai fazer os movimentos parecidos, que vai receber a bola de uma forma parecida e tal. Então isso ajuda muito na hora que sobe, o jogador já está adaptado e já se sentir confiante também, porque é só ele continuar fazendo o que ele fazia antes quando treinava na base. Isso acho que a base do Barcelona tem de diferente das outras. Não se vê essa metodologia por aí em vários e vários clubes. Em alguns sim, a do Barcelona é a mais famosa dessas. Dona B, ou Bai, porque é com Y, HP. Fala um pouco de como você tá, do seu pessoal. Tô muito bem. E a última pergunta, inclusive. Pô, só deu meia hora hoje? Caramba, poucas perguntas. Olha só, eu achei que tinha bem mais. Mas tá tudo bem. Tô bem, tô tranquilo. Chegando o verão aqui. Tô querendo ir pra praia todos os dias. Como eu disse pra vocês, tudo passa. Não tem mal que dure pra sempre, nem bem também. Então a gente tem que aproveitar as boas fases e saber passar pelas más fases da melhor forma com que a gente puder, aprendendo muita coisa. E aproveitar quando estiver bem. E sempre valorizar o momento que a gente tá vivendo. Só isso. Obrigado pela preocupação. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Estou prontinho para as férias também. Essa semana já foi de bastante folga na TNT, né? Mas daqui a pouco férias. Prontinho para as férias também. Meu povo, mais curtinho hoje. 35 minutos, hoje não vai ter uma hora, mas, repito, amanhã tem prévia de Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Deixa aqui o like e se inscreve. Eu repito também, estou muito afim
de chegar a 300 mil seguidores. Deixa eu ver no momento que eu tô gravando esse vídeo com quantos que eu tô. Tô muito afim de chegar a 300 mil inscritos. Tá faltando 1.414 até junho. E falta um dia para junho. Então eu dependo muito de vocês. Eu não posso fazer mais nada, eu dependo de vocês. Se inscreverem aqui pra gente bater essa meta. Valeu, gente. Um bom final de semana para vocês. Vai aproveitar, vai viver a vida. Só se vive uma vez e é preciso ser feliz. A vida só serve para isso. Não serve para nada mais que não seja ser feliz. Vai aproveitar. Tchau, tchau.